Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vamos com aquela análise pós-jogo. Vamos falar um pouco de Brasil 0, Uruguai 2, na verdade. Uruguai 2, Brasil 0, jogo em Montevidéu. O Brasil acabou perdendo uma invencibilidade, né, desde 2001, se eu não me engano, com o Felipão, que o Brasil não perdia. E acho que mais de 40 anos, se eu não me engano, que o Brasil não tomava 2 gols do Uruguai. Uma partida que acabou, tem vários problemas para a gente estar citando. E aí eu vou acabar falando um pouco sobre a questão desse começo do trabalho do Fernando Diniz na seleção brasileira, com todos os problemas, com todos os poréns, com toda aquela questão que eu sempre defendo que o treinador precisa ter tempo para mostrar o seu trabalho dentro de campo, né? E isso não são com 4 jogos que realmente você consegue ter uma grande evolução, ainda mais em seleção brasileira, que é diferente de trabalho de clube, que o Diniz ele fica pouquíssimo tempo com os atletas, né? Na semana da data FIFA faz a convocação, você tem a semana dos jogos, então fica 10 dias com os jogadores, então comandam, tem 7 dias de treino, 5 treinos, o tempo é pouco, então isso é para fazer uma ressalva. Mas a gente precisa falar da escalação, da forma como o Brasil jogou e principalmente acho que o Diniz errou muito nas substituições hoje. Então a gente vai começar a falar um pouco sobre isso. Primeiro, em relação à escalação, já meio que esperado, o Diniz sacou o Richarlison, começa com o Gabriel Jesus. Então mantém uma ideia, eu já cheguei a comentar com alguns colegas, acho que se eu não me engano, em uma das lives eu acabei citando essa minha ideia de colocar o Gabriel Jesus mesmo como um homem de referência, similar ao que ele faz no Arsenal. E aí você tem, ele já colocou o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Neymar no meio de, o Neymar para tentar de repente ser um cara de ligação, para de repente ser um meia de ligação desse time, com o Bruno e o Bruno Guimarães e o Casemiro no meio de campo, e as mudanças nas laterais, né? O Ian Couto, que entrou bem contra a Venezuela, foi mantido na lateral direita, e ele opta pelo Carlos Augusto, né, o lateral esquerdo, que era do Corinthians, teve uma grande atuação, passou 2 temporadas de bom nível, grande nível, assim, jogou muito no Monza, e hoje está na Inter de Milão, assim, inclusive estava cotado até para ser naturalizado italiano para poder defender a seleção da Itália. E o Ederson no gol, com a zaga formada pelo Gabriel Magalhães e pelo Marquinhos. Então, uma seleção em termos de nome, não acho que nada para desabonar, mas a questão da forma como o Brasil jogou foi muito ruim. O primeiro tempo realmente foi péssimo, pessoal. Tivemos uma finalização que foi justamente o gol marcado, que foi uma falha na marcação do Brasil. Você tem a falha no meio de campo na marcação, a forma como o Darwin Nunes vira em cima do Marquinhos, consegue se livrar da marcação. O Brasil realmente acaba tendo um lance de falha coletiva na marcação, e o Uruguai, na única chance que teve para gol no primeiro tempo, abre o placar e tudo caminhava, né? Inclusive eu brinquei com o pessoal no Twitter, falando com a galera no WhatsApp no intervalo do jogo, eu falei, o pessoal que tem que fazer a edição dos melhores momentos do primeiro tempo tá ferrado. Tanto que eu tava assistindo pelo Sport TV o jogo, eles colocaram os gols da Copa, das eliminatórias da América do Sul, também repetiram mostraram alguns gols dos amistosos e das eliminatórias da Eurocopa, para poder ter conteúdo, para poder dar um gás para chegar no intervalo. Mostraram o gol, né? O melhor momento do primeiro tempo foi o gol marcado pelo Uruguai, e aí, inclusive, mostrou em algumas câmeras diferentes, justamente para tentar ocupar o espaço até realmente voltar, né? Eles comentando sobre a partida. Já começa o Brasil na segunda etapa, também mantém a mesma postura, não teve 3 chutes a gol, 3 finalizações, mas nenhuma que ameaçasse o Rocher, o goleiro do Internacional, o goleiro uruguaio. E pelo contrário, a gente viu o Uruguai começando melhor a partida já no segundo tempo, indo para cima do Brasil já com menos de 10 minutos, já tinha feito 2 finalizações, o dobro do que a gente teve de finalizações na partida no primeiro tempo. Inclusive eu não me lembro, acho que o Brasil acho que não teve escanteios, e o Uruguai também teve pouquíssimos, até é ruim para que o pessoal que de repente gosta de apostar, fala, putz, eu vou arriscar alguma coisa. Foi um jogo complicado,
e acabou saindo o segundo gol do Nicolas de la Cruz, né, jogador do River Plate, que está em alta aqui no mercado brasileiro. O Flamengo tentou contratar, agora os rumores são de que o Palmeiras tem interesse em contratar também esse jogador. Foi o 2-0 e controlou a partida. A gente viu em vários lances a partida com 2-0, o Uruguai começou a controlar de vez a partida. Com 34 minutos a gente escutou olé dentro lá no estádio de Montevidéu. E o Brasil não conseguia ter uma resposta, não conseguia. No primeiro tempo, aí vamos começar a falar um pouco da parte assim. Acho que o 2-0 foi merecido e o Uruguai poderia ter vencido por um placar até mais dilatado. Fez por merecer um placar ainda maior. O primeiro tempo, a gente teve alguns lances de individualidade, né? Alguns dribles dentro da área que quase se tornaram algumas finalizações a gol. Mas assim, a gente viu um Brasil coletivamente no ataque não existiu. Repetiu muito dos problemas que já tivemos contra a Venezuela, onde faltou criatividade, mas tinha o Vinícius Júnior, tinha o Neymar, o Rodrigo tentando no drible, no Gabriel Jesus também, mas driblava 2 jogadores, tinha um terceiro, e o time não estava compacto, não tinha, você driblava e não tinha para quem passar. Então chegou assim, jogadas de drible dentro da área que não se tornaram jogadas de perigo, não teve nada de realmente de efetivo. E acho que aí a gente começa a falar, as mudanças do Diniz foram um lado complicado, acabaram prejudicando. Então ele não deu a criatividade para o time. Você tinha o Rafael Veiga e ele acaba não colocando. Então a gente vai começar, acho que teve de falar de algumas atuações do Brasil. É difícil falar alguém que se salvou. Eu vou dar um desconto talvez pro Ian Couto. O Carlos Augusto no primeiro tempo ainda teve, no segundo tempo ele teve algumas falhas, teve alguns problemas, mas acho que não comprometeu. Talvez pode falar que foi um dos menos piores em campo, mas o resto, atuações individuais muito ruins. Mas também tem muito erro do Diniz, e aí eu vou explicar para vocês. Né? O Neymar, que não é um meia de criação, quem acompanha sabe que ele é um cara que tem qualidade do drible, é um cara que finaliza bem, finaliza bem, mas não é o cara de dar um passe preciso, de dar uma assistência para o companheiro, não é um cara cerebral, não é um camisa 10, como a gente gostava de falar antigamente, que é uma posição que realmente está cada vez mais escasso no futebol mundial, de jogador que consegue pensar a jogada, você tem muita velocidade, tem muito drible, mas o Neymar não é esse cara. E você tem ele saindo da área para tentar ser um cara. Então ele tem a facilidade de estar. Como ele tá de frente para a jogada, ele tem a facilidade por conta do drible, né? Mas não é um cara que vai te dar um lançamento de profundidade, não é um cara que vai municiar o centroavante. Então você podia ter o Richarlison, podia ter o Gabriel Jesus, o pessoal falou, podia ter o Vitor Roque. O Brasil ia estar com os mesmos problemas. O problema não era o centroavante. O problema não é, inclusive, infelizmente, o pessoal às vezes, quando pega um centroavante em uma fase, esquece também que essa bola precisa chegar com qualidade. Os laterais também, o Carlos Augusto é um lateral muito mais defensivo do que ofensivo, o Ian Couto não conseguiu subir tanto hoje para criar jogadas, então veio com essas questões, mas aí o Neymar se machuca, tem que ver também, vai aguardar nessa quarta-feira, a gente vai ver qual a gravidade da lesão, pode ser que seja uma lesão grave que tire ele alguns meses, inclusive até com a Copa América estando em risco pro Neymar. E o que o Diniz faz, ele coloca o Richarlison em campo. Então você tendo o Veiga, então você deixa a criação de jogadas com o Casemiro e com o Bruno Guimarães no meio de campo. E aí você tem o Vinícius Júnior, tem o seu Rodrigo, você tem o Gabriel Jesus e você coloca o Richarlison. Quem que cria nesse time? Aí ele tenta fazer o Rodrigo se posicionar um pouco mais, o Gabriel Jesus tentar voltar para ser... Cara, ninguém tem. Então, e mostrou, não deu nada certo nessa questão. E aí vem os outros erros no segundo tempo. Já com problemas no placar, né, já precisando tentar colocar o Brasil na partida, o Diniz mexe... Desculpa, pessoal. Mexe nas laterais. Tira o Carlos Augusto, coloca o Guilherme Arana, beleza, você está colocando um lateral que tem mais características ofensivas, então o Guilherme Arana, teoricamente, poderia dar um apoio lá no ataque, somente fazendo uma dobradinha com o Vinícius Júnior, mas ele tira o Ian Couto para colocar o David Neres. Então ele tira um lateral direito para colocar um atacante jogando como um ala. E aí, quer dizer, você já abriu o time na esquerda, você coloca um lateral ofensivo, você coloca um atacante para jogar ali para a direita, num momento que o Uruguai estava dentro da partida, que estava conseguindo achar espaço.
Na hora que o Diniz fez isso, aí foi o convite para o Uruguai realmente controlar de vez a partida. Depois ele acaba colocando o Matheus Cunha, depois ele coloca o Veiga já faltando 10 minutos, se eu não me engano, mas já com a partida decidida. Então, a gente começa a falar aqui, acho que dá para essa partida não vai complicar, o Brasil vai classificar. São muitos times que vão para a Copa do Mundo, então você está falando de a quantidade de seleções que disputam uma Copa do Mundo é muito grande. Então, o Brasil não é aquela coisa, não dá para ficar desesperado de, nossa, agora será que o Brasil ainda vai para a Copa do Mundo? Não. Esse ponto a gente pode ficar, o pessoal pode dormir tranquilo, respirar tranquilo, que isso não acontece. O problema é você perder uma invencibilidade, é você ver o Brasil jogar muito mal, e aí eu vou citar, assim, não gosto de imediatismo, acho que treinador e jogador precisam de um tempo para mostrar sua qualidade, mostrar seu trabalho. Mas a grande questão que a gente tem que falar, pontuar sobre o Diniz. São 4 jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Venceu a Bolívia por goleada. A Bolívia, a gente já citou na análise do empate contra a Venezuela. A Bolívia não venceu ninguém. A Bolívia sequer pontuou, inclusive na altitude, que sempre foi uma grande dor de cabeça. A Venezuela está com 0 pontos, galera, em 4 jogos. A Venezuela não sequer empatou com qualquer uma das seleções que enfrentou. Aí o Brasil encarou o Peru. Não jogou bem, venceu sofrido por 1-0. Tivemos a partida contra a Venezuela, aquele empate em uma partida com problemas que a gente citou na questão ofensiva, a falta de criatividade. Então já viu essa questão, o Diniz já poderia ter mapeado que jogando contra o Cuiabá, jogando em Cuiabá, o Brasil não conseguiu ter criatividade, teve volume de jogo para conseguir superar a Venezuela e teve problemas na defesa. Então já era para ter sido um alerta em relação a mexer na escalação para pegar, depois de uma goleada, uma vitória, um empate, sofreu uma derrota na primeira seleção mais qualificada que o Brasil pegou. É uma seleção que você tem o Darwin Núñez, que é um jogador do Liverpool, já é um jogador de nível Europa, de altíssimo nível, e que justifica por que o Bielsa barrou o Cavani e o Soares. Você tem o Nicolas de la Cruz, que é um cara muito bom. Você tem o Rocher, que é um goleiro que chegou aqui no Internacional tomando conta. Então, é uma seleção que tem qualidade. Está um pouco abaixo de termos, talvez, de nomes ou de potencial do que a Argentina, que o Brasil. Mas é uma seleção que precisa ser respeitada. E no primeiro desafio mais complicado, aconteceu isso. O Brasil acabou sendo, como a gente fala no jargão, né? Tomou um vareio de bola. O Brasil não jogou. Foram nenhuma finalização a gol. Foram 3 chutes a gol durante os 90 minutos. O Brasil teve mais posse de bola, quase 70% de posse de bola, mas foi uma posse de bola muito ineficaz. O pessoal da ESPN desculpa, mostrou um gráfico do primeiro tempo, mostrando onde teve as movimentações, as trocas de bola, né, as interações entre os jogadores. E assim, além de ter poucas trocas de passe, um fator que chamou muita atenção, você viu muito o Neymar, que era para ser o meia de ligação, de criação, jogando muito recuado. Quem estava na frente é o Casemiro. O Casemiro é um volante de qualidade, mas não é o cara de criação. Então, o Brasil sofreu muito com isso. Tem algumas pessoas falando, reclamando do Casemiro. O Bruno Guimarães foi mal. O Bruno Guimarães não é o cara para ser o responsável pela criação de jogadas. Ele é um volante para ajudar na criação, mas ele vai pegar a bola na defesa e vai ajudar na construção, mas não é o cara, não é o camisa 10. E aí pensando hoje nessa escalação, talvez era pro Veiga ter entrado já na hora que eu não, como eu citei, a principal problema acho que foi mudar a hora que saiu o Neymar e você já tava com um problema, o Brasil não tava jogando bem, já tinha essa questão de falar, o Brasil segue sem criatividade. Sabe o Neymar? Veiga, vou colocar você para jogar. E coloca ele para tentar ser um meio de criação, para ver o que acontece. Dá oportunidade, ele jogaria pelo menos meio tempo, mais de 45 minutos. Só que aí você muda totalmente o esquema, você joga totalmente aberto. Como a gente fala, né, você coloca um monte de flechas, mas cadê o arco? Para poder realmente... Então, faltou. Não tinha ninguém para municiar os 4 atacantes que estavam em campo. E depois, quando ele abre o time, né, eu acho que também a hora que você você colocar o Arana na esquerda e colocar um atacante, você deixou o time extremamente exposto. E aí é uma coisa que quem me conhece sabe que eu sempre coloco essa ressalva em cima do trabalho de Diniz. É um futebol ofensivo, ele busca um ataque, ele quer
ele quer que os times dele tenham a posse de bola, quer ver um futebol extremamente ofensivo, mas é um cara que sofre para poder ajustar a defesa. Os times do Diniz costumam ficar muito expostos. A gente viu isso, né? Pegando o exemplo claro. O Diniz tá na final da Copa Libertadores, mas não passou fácil pelo Internacional. Era para, acho que aí, como se tem aqui em vídeo, para o pessoal que me acompanha, teve muito demérito do Internacional, que não matou a partida no Rio de Janeiro, jogando com um a mais, e depois no Sul a mesma coisa, tava com o placar na frente, tava 1-0 e levou a virada. Então tem essa questão. O Diniz tem qualidade, o Diniz é um bom treinador, os times dele realmente jogam para frente, jogam buscando o ataque a todo momento, mas e aí? E eu vou também, aqui para finalizar o vídeo, também tá um pouquinho longo, galera, uma análise mais detalhada, mas acho que vale a pena, que eu também debati com um colega meu, falou, putz, mas vou relevar, porque o Diniz sabe que vai ser tampão, o trabalho de clube é diferente de trabalho de seleção. O Bielsa assumiu faz pouco tempo, barrou o Soares, barrou o Cavani e foi criticado por isso. E manteve, claro, o Bielsa tem um pouco mais de bagagem, de não estar nesse mesmo nível. Mas eu falei, beleza, se o Diniz sabe que é tampão, ou que não vai... O Diniz podia ter falado, eu citei um exemplo do Muricy Ramalho, né, que é aposentado de treinador, mas já teve há muito tempo atrás. Ele recebeu um convite da CBF, na época, se não me engano, estava no Fluminense também. E ele rejeitou, falou, cara, não, eu vou continuar no clube, eu não quero trabalhar na seleção, ou me comprometi, tinha algum motivo específico, porque ele não quis, naquele momento, se não me engano, acho que foi 2010, o ano que o Mano Menezes sai do Corinthians e vai para a seleção brasileira. Mas o Diniz podia ter, é que deve ter pesado, falou, putz, eu vou para a seleção, pega as eliminatórias da Copa do Mundo, que teoricamente o Brasil é favorito, não vai ter problemas para se classificar e vou ter todo um elenco, assim, a gente tem uma geração boa. Eu discordo também, o pessoal também, hoje muita gente fala, o Brasil não tem vários não tem jogadores de qualidade para montar uma seleção. O Brasil tem. Inclusive lá no futebol europeu tem vários jogadores para montar. Você pode falar de carências nas laterais, talvez a carência de um camisa 10, mas a quantidade de atacantes, quantidade de zagueiros, quantidade de goleiros que a gente tem, quantidade de volantes com qualidade na saída de bola, a gente tem espalhados por todo mundo. Então o Diniz pode ter falado, cara, eu vou para a seleção, vou poder trabalhar com vários craques, escolher o jogador que eu quero e vou mostrar meu trabalho. Fala, pô, imagina, classifico, pega uma seleção brasileira e faço, e meio tivesse conseguido 4 goleadas, o Brasil tivesse liderando as eliminatórias da Copa do Mundo com 12 pontos ganhos, né? Fala, nossa, olha o Diniz, olha o trabalho. E como ficou, quando goleou a Bolívia, eu lembro muito bem, inclusive gente da mídia especializada colocou o Diniz lá em cima, falou, meu, não precisa mais do Ancelotti, ó, já temos um treinador. Só que do mesmo jeito que eu achei errado quando colocou lá em cima, também acho errado agora que acabou o jogo, o nível das críticas, a nível de cobrança em cima do Diniz está muito alto. Então, com 4 jogos, pessoal, eu não mando, já escutei também, o imediatismo que impera também em clube vai para a seleção. Muita gente falando, meu, tira o Diniz, porque tem mais 2 jogos ainda esse ano, né? O Brasil pega a Colômbia e a Argentina. A Argentina, inclusive, é no Maracanã. Então você fala, pô, vamos mudar, pega alguém, já fala com o Ancelotti, pega um treinador para assumir, ou pega um interino para assumir. Cara, não. A decisão é do Diniz, o Diniz tem que ficar até esses 2 jogos. Acho precipitado falar de demissão também. Como eu falo em clube, deixa ele pelo menos agora, assume esses 2 próximos jogos que acontecem em novembro, e termina o ano, aí sim você faz um balanço. Fala, meu, o que a gente pode falar do trabalho do Diniz em 6 partidas? Porque o grande problema para mim, o jogo contra o Uruguai, essa sequência, mostra uma falta de convicções em algumas coisas do Diniz. Realmente, os times não... E você, por mais que foram poucos dias, se falar de 20 dias, talvez, do Diniz efetivamente em seleção, do jogo contra a Bolívia, a gente só tá vendo o Brasil descer, de termos de qualidade, em termos de entrega. E a régua é muito alta. Porque a gente fala do Tite na Copa do Mundo, que tropeçou quando pegou os europeus, mas o Tite assumiu o Brasil quando estava com problemas nas eliminatórias e deu um gás no Brasil, né? O próprio Gabriel Jesus foi um cara que se destacou muito naquela época. E depois, no segundo ciclo de Copa do Mundo, o Tite sobrou. E aí teve até um estudo, se eu não me engano, acho que o Brasil, nos jogos das eliminatórias, sofreu a mesma quantidade de gols
que o Tite sofreu no último ciclo de Copa do Mundo, se eu não me engano. Acho que fala acho que da Copa de 2022, se eu não me engano, o Diniz já bateu essa marca negativa em 4 partidas. Então é um sinal de alerta, é um sinal de problemas, é um sinal para o Diniz chegar dos 2 próximos jogos, que aí você vai pegar uma Colômbia que tem alguns bons nomes, mas vai pegar a Argentina que está empolgadaça, ele vai precisar ter ideias diferentes, ele vai precisar mexer no time. Porque o Brasil não pode depender de individualidade, porque não é, até por conta da ideia do Diniz. O Diniz gosta, não, ele não monta seus times para jogar em cima de craques. Então a gente viu isso. O Fluminense, você tem bons jogadores, mas não, cara, ele não faz esquema para jogar em cima de um outro jogador. Então é um esquema que precisa coletivo. Na seleção é mais difícil fazer isso. Só que com 4 jogos, a gente já poderia ter algumas ideias. Você tem um time base e ter algumas coisas, mas precisa resolver. Como é que ele vai cuidar no meio de campo? Eu acho que eu acho que pode até ser benéfico, entre aspas, né? Pois acho que se for confirmada uma lesão mais grave do Neymar, isso pode ajudar, entre aspas, o Diniz para pensar no meio de criação. De repente o Veiga vai testar algum outro cara que esteja aparecendo para ser um cara para pensar o meio de campo ali do Brasil para poder municiar. E eu vou além, já estou falando um pouco antecipado para fechar que o vídeo já está bem longo, mesmo 20 minutos. Eu arriscaria jogar sem o 9. Falo, pega um exemplo, o Real Madrid, como é que está jogando hoje? Perdeu o Benzema, você está com o Jude Bellingham, ele joga como um meia, não é um meia de ligação, então teoricamente seria o que o Neymar faz, ou a ideia que o Diniz queria do Neymar, mas uma total liberdade para apoiar o ataque, flutuar em campo. E você tem 2 atacantes que jogam abertos, né, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, com qualidade do drible, com qualidade de finalização e podendo infiltrar, porque você não tem o centroavante ali. Então talvez, ao invés de ficar insistindo em jogar com 9, que é o que o Diniz gosta, de ter um cara de referência, ele fez isso várias vezes em vários times. O esquema do Fluminense, eu falo apesar de não ser baseado só para um jogador, você tem um Cano como homem de referência, então ao invés de pegar Richarlison, vou no Gabriel Jesus, vou pegar o Pedro, vou pegar o Vitor Roque, vou pegar o Voltiquim, não. Tenta apostar numa ideia diferente, porque vai precisar. Principalmente contra a Argentina, o Brasil vai ter que ter uma qualidade defensiva que até agora a gente não viu nesses 4 jogos do Diniz. Beleza, galera? Hoje o vídeo é um pouquinho mais longo para falar de seleção brasileira. Espero que vocês tenham curtido. E aí a gente se fala ainda ao longo da semana, porque tem Brasileirão volta depois dessa data FIFA. Beleza, galera? Abraços.